Paz do Senhor, irmãos. Mais uma terça-feira aqui juntos. Antes de mais nada, explicar aqui o cenário, porque a gente está aqui. Já é de conhecimento da igreja, quem teve domingo com a gente, nós vamos começar uma obra de reformar a igreja. Especificamente, a gente vai fazer um alisamento, né? Vamos padronizar as paredes ali do templo. E essa obra é uma obra que envolve trabalho com gesso, e aí você que já tem alguma experiência de obra sabe que dá muito trabalho, muita sujeira, não dá para a gente fazer o culto hoje de terça no templo. Mas isso não vai nos impedir, obviamente, de estarmos juntos aqui adorando o Senhor hoje aqui pela internet. E aí, com essa ideia, né, de que a gente não pode se reunir naquele lugar que nós separamos para estar ali eventualmente, para adorar, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4, é uma pergunta muito parecida com o que a gente está passando aqui, você está na sua casa, e às vezes porque a gente está em casa, está vivendo um outro ambiente, a gente acha que a adoração vai ser diferente, né? Bom, seria na igreja. Claro, é bom estar junto. Ser igreja coletivamente é bênção de Deus para mim, para você, para todos nós, mas não é porque você está na sua casa que você vai deixar de ser aquilo que você foi chamado para ser, né? Você foi chamado para ser adorador, e esse texto é sobre isso. João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 19, né? É uma passagem super conhecida. Jesus encontra ali a mulher samaritana. Samaria era uma região que para o judeu é uma região meio perdida, uma região que a religiosidade do samaritano conflitava com a tradição judaica. Eles haviam se perdido na adoração, haviam se tornado um povo idólatra, e aí Jesus está naquele lugar, enquanto uma mulher se estabelece uma conversa. Jesus manifesta quem ele é para ela, e aí surge uma conversa muito interessante, e é sobre isso que eu quero ler com vocês. João capítulo 4, versículo 19. Senhor, né, a mulher vai dizer para Jesus, ela diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E agora ponto alto. Mas Jesus diz assim, mas vem a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, que palavra abençoadora. Há um conflito teológico. A mulher pergunta qual é o lugar da adoração. Ela aprendeu que era naquele monte, que a adoração se estabelecia em um lugar. Ela ainda sabia que aquela era a tradição do seu povo, dos samaritanos, mas que os judeus adoravam em Jerusalém. E ela se questiona então qual é o lugar da adoração. E aí Jesus lembra, Jesus não nega a tradição, ele vai dizer que os judeus sabem mais da história porque eles guardaram a salvação dele pelos judeus. O samaritano havia se perdido, Jesus não nega isso, mas Jesus leva ela para um entendimento ainda mais excelente. Ele vai dizer o seguinte, que a adoração, o lugar da adoração não é no monte, não é no templo, até porque veria um momento que nem no monte nem no templo eles poderiam adorar. O templo seria destruído logo, um pouco depois da morte de Jesus, uns 70 anos depois, o templo em Jerusalém é destruído, arrasado, os romanos destroem a cidade. Então não vai sobrar nem monte para adorar, não vai sobrar templo para adorar, mas a adoração não acaba. Né? A adoração não acaba porque os espaços geográficos são ocupados. Né? A adoração não acaba porque ela não acontece no espaço, a adoração acontece no coração. Jesus traz essa lição para ela, que o lugar mais importante, o verdadeiro adorador, adora o Pai em espírito e em verdade. E às vezes nós pensamos em adoração, especialmente como um bem-querer, né? como amar a Deus, como se fosse um sentimento. Adoração é mais do que sentimento, adoração são ações. Né? Adoração são ações, é um louvor que você entoa, é o ofertar, é o agradecer, é o professar, coisas que se faz. Adoração não é simplesmente o que se sente, mas o que se faz. É claro que não é mecânico, não é apenas o que se faz. Há também o que se sente enquanto se faz. Mas nem o que se faz, nem o que se sente isoladamente é adoração. Mas é quando o encontro dessas duas coisas. Quando cantamos palavras que de fato queremos cantar, quando oferecemos a Deus aquilo que podemos fazer porque queríamos fazer isso, aí de fato acontece o encontro entre aquilo que fazemos e aquilo que cremos. Nessa noite de terça-feira, eu quero orar com você e depois nós iremos adorar aqui. Eu quero te convidar a adorar intensamente. Deus procura adoradores e eu tenho certeza que Deus não há de deixar de encontrar aquilo que Ele procura. Então, Salmo 22 diz assim, que Deus habita em meio aos louvores. Né? Em meio aos louvores de Israel, Deus habita. Então, que Ele possa hoje te encontrar aí na tua casa, porque se houver um louvor que nasce do coração, Deus te acha aí onde você está, como pode nos achar aqui também. Vamos adorar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos já por essa oportunidade de juntos louvar o Teu nome, porque o Teu nome é santo.
a anjos poderosos que de noite clamam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Nós queremos nos juntar a essa multidão que te adora, de anjos, de homens, mulheres, crianças, que de geração em geração tem mantido o louvor e a adoração que tu de fato é digno, ó Deus. E nessa noite nós queremos nos juntar a eles e também te dizer, ó Deus, que teu nome é santo, poderoso, grande tu és, e que privilégio nosso, ó Deus, poder te adorar e te louvar. E, ó Deus, que essa adoração, que esse louvor suba a tua presença, ó Deus, como aroma suave, que em cada casa, ó Deus, um trono de louvor seja erguido, e nós te convidamos, Deus, a passear no nosso meio, que o teu Espírito, que é vivo, poderoso, possa nos tocar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, que vive e reina ainda hoje. Vamos adorar. A paz, igreja, que bom estarmos mais uma vez para celebrarmos ao Senhor juntos, em comunhão como igreja. Isso é muito bom. Ainda bem que a leitura aí nos convidou, nos exortou, nos ensinou em João 4, que não é mais só no templo, ou só em tal canto, mas em espírito e em verdade, né? O Senhor ensinou para a samaritana que agora é em Cristo, na graça, é em espírito e em verdade. Então é na sua casa, faça aí o seu sofá, na sua sala, no seu quarto, ou no seu trabalho, no seu emprego, não sei. Você vai celebrar o Senhor conosco, porque não é mais o lugar, não tem a ver com o lugar, e sim com a posição, com o coração, com a intenção de adorar e celebrar o Senhor. Amém? Glória a Deus, celebremos ao Senhor. Quem pode livrar o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Vamos lá, mais uma vez. Quem pode livrar o Senhor? Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar? Quem pode livrar o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Diga mais uma vez. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Aleluia, esse é o Deus que você adora, o Deus que você serve. Aleluia. Continue celebrando ao Senhor nesses dias maus, nesses dias difíceis. Precisamos crer que Ele é fiel, que Ele não mente, que Ele não nega. Aleluia, que Ele é capaz de fazer todas as coisas pelo seu povo. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Se eu vou confiar, assim vou descansar no seu
fiel, continua crendo, não desanima. Aleluia. Continua celebrando ao Senhor. Glória a Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Aleluia, que bom celebrar o Senhor. Deus abençoe sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um momento que nós temos agora, um momento de dízimos, de ofertas. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler aqui versículos de 6 a 8. Paulo está fazendo uma coleta, há uma necessidade em Jerusalém, e ele está juntando os irmãos para que possam ir coletivamente contribuir para um bom propósito. E aí Paulo escreve assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com a fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Vamos ler de novo esse 8, esse 8 é muito impactante. A palavra é assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então há um convite ao ofertar. Nesse momento específico estamos falando, obviamente, de recurso financeiro. Você pode ofertar uma parte do que você ganha, uma parte do esforço, do produto da sua mão, pode ser utilizado no semear, né, no construir. Nós estamos fazendo uma obra, né? Há uma necessidade de recurso financeiro. Mas a Bíblia vai além, né? E ela vai dizer assim: aquele que semeia pouco, às vezes você semeia pouco materialmente, às vezes você semeia pouco emocionalmente, às vezes a gente se envolve menos nos relacionamentos do que deveríamos, às vezes a gente semeia pouco no estender a mão, no estar junto, no repartir do sentimento, das emoções. Às vezes a gente semeia pouco porque a gente tem muito de experiência e não partilha com aquele que tem menos. Há muitas formas de semear. Há um ensinamento, talvez, no versículo 6, mais profundo, que a gente pode semear em várias áreas, né? E aquele que semeia em várias áreas, de várias áreas colhe. Em particular, nessa noite é o momento aqui de ofertar, mas que você possa refletir sobre isso. Deus pode fazer mudar em toda a área, né? E essa é a promessa do versículo 8. Toda a área, superabundar. Palavras superlativas, né? Porque temos um Deus que é um Deus grandão, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós já te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, por aqueles que hão de contribuir pelo que tu estás fazendo no nosso meio. Ó Deus, tu não precisa do nosso recurso, tu pode fazer, ó Deus, cair maná do céu, tu pode alimentar um povo no deserto. Então, ó Deus, é verdade que nós podemos viver de milagre em milagre. E isso é possível porque tu és um Deus superabundante. Ó Deus, mas tu nos dá o privilégio de participar, pequenos como somos, das grandes coisas que tu tem feito. E uma dessas formas é com o nosso recurso. Então, ó Deus, nos abençoa, dá àquele, ó Deus, que quer ofertar e que não pode. E, ó Deus, aquele que tem, abre o coração, Deus, para que ele possa ser convencido da necessidade, do privilégio
de ofertar. E, ó Deus, nós que, de um modo ou de outro, no exercício do ministério que temos a tarefa de gerenciar, Deus nos dá sabedoria e graça para que possamos fazê-lo da melhor forma. Assim, nós já te agradecemos e te pedimos, Deus, abre portas, cumpre em nós a tua promessa, faz de nós o teu povo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Graça e paz, meus amados. Que alegria poder estarmos neste momento, podendo meditar na palavra do Senhor e adorar ao nosso Deus santo e maravilhoso. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos na tua presença e de te adorar de todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa ferramenta, ó Pai, tão abençoadora, ó Pai, que nos proporciona, Deus, essa oportunidade de continuar, ó Pai, em nome de Jesus, a adorar o teu nome, a proclamar o teu reino, a ministrar a tua palavra e caminharmos juntos no mesmo propósito para o louvor da tua glória, Deus. Alcançando, ó Pai, meus amados irmãos, ó Pai, no trabalho, em casa, ó Pai, em todos os lugares aonde ele possa se conectar à internet, que essa palavra, ó Pai, possa ser ministrada ao seu coração e que o Espírito Santo possa agir segundo o seu propósito para o louvor da tua glória em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Temos tido a alegria nesse tempo de poder estar compartilhando aí sobre o texto de Abacuque. Tivemos aqui o seminarista Michael falando sobre Abacuque, capítulo 1, capítulo 2 e também o capítulo de número 3, podendo estar dando já esse pano de fundo e podendo nos levar cada vez mais a essa busca constante de podermos estar nos aprofundando no conhecimento da palavra, conhecendo a verdade, sendo transformado pela palavra da verdade. E é muito lindo poder estudar a palavra de Deus, porque muitas das vezes nós vamos passando por alguns textos bíblicos e aí gera em nós essa afirmativa, muitas das vezes, que nós já conhecemos, que nós já sabemos, mas quando nós paramos para estudar o texto da palavra de Deus e perceber os detalhes de cada versículo, nós percebemos o quanto nós precisamos ainda estar estudando a palavra, porque existem muitas coisas que nós não conhecemos. E é importante essa compreensão, que o quanto mais nós estudamos a palavra, nós estamos aprendendo cada vez mais com o nosso Senhor. Esta é a oportunidade do Senhor falando aos nossos corações e ministrando a nossa alma. E da mesma forma que eu vou lendo e eu vou compreendendo, e o Senhor vai ministrando ao meu coração, sempre que eu volto a ler, algo mais o Senhor quer me ensinar, me conduzir ao entendimento e a uma postura de mudança. É essa mudança que fala dessa transformação que só o Senhor e a palavra de Deus pode operar na nossa vida para a glória de Deus. E quando nós olhamos esses 3 capítulos tão maravilhosos, nós aprendemos muito, né? Abacuque começa ali em um vale profundo e ele vai terminar nas alturas, gloriosa, né, na presença de Deus, adorando o Senhor. É um profeta que vai do desespero à esperança. E quantos de nós nesse momento precisamos compreender que Deus nos chamou, mesmo em tempo de desespero, para sermos os proclamadores da esperança que é o Senhor. O profeta ele vai do temor à fé, a disposição de crer totalmente no Senhor, mesmo sabendo que a vontade de Deus é ali, às vezes, aniquilar aquele povo, ou corrigir o seu povo, mas Abacuque está disposto, ou está disponível a viver essa fé, de clamar, de gritar, de se dispor a adorar o Senhor com uma canção que vai ali declarando a intenção do seu coração, ou como está latente a sua alma, clamando pelo povo, glorificando ao Deus único, verdadeiro, Senhor, maravilhoso e grande. E olhamos esse homem que sai do princípio da angústia para o princípio desse cheio de glória, cheio de graça, reconhecendo a grandeza de Deus e a soberania do Senhor. Fazendo uma síntese desses 3 capítulos tão preciosos, nós podemos aprender algumas coisas e eu quero citar com vocês 5. A primeira delas, Deus julga o seu próprio povo. É Deus que julga o seu povo, o Deus que nos conhece, o Deus que nos criou, o Deus que nos formou, o Deus que vai de encontro à nossa vida, conhecendo mais profundo da nossa alma e do nosso coração. Segunda coisa,
a história tem um rumo. A história ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Não é porque eu e você não conhecemos o nosso amanhã que o Senhor não conhece. Ele sabe, Ele conhece. Ele, a Bíblia diz, o salmista Davi, né? Quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. E no seu livro a minha história estava sendo escrita. Deus tem para nós um futuro abençoador. Deus tem para nós uma trajetória, um processo. Quando Davi é ungido rei, ele não sabe do processo que ele vai enfrentar, de lapidação, de transformação, para que ele pudesse chegar até o momento ao qual o Senhor já tinha declarado a ele. Mas só Davi não sabia. O Senhor já sabia. O Deus que chama Samuel para ungir a Davi sabia de todo o processo que era necessário Davi passar e vivenciar para que ele pudesse assumir o reino. É a mesma postura com José. José não sabia da traição dos irmãos, não sabia de tudo que ele ia vivenciar na sua vida, mas o Senhor já sabia, porque o Senhor, quando olha para aquele menino, ele vê a sua história desde o início, desde antes do seu nascimento até o fim da sua história, sabendo o que o Senhor projetou para ele. Terceira coisa que aprendemos com esse texto de Abacuque: os violentos serão punidos. Então a Bíblia diz que aquilo que a gente semeia nessa terra nós vamos colher. Então fica claro no texto de Abacuque que os violentos serão punidos. E é lindo também aprender a quarta coisa, essa declaração linda e abençoadora do profeta Abacuque, que depois o apóstolo Paulo vai usar em Romanos, vai usar em Gálatas, o autor aos Hebreus vai usar em Hebreus, que é: o justo viverá pela fé. Uma declaração que ela pulsa, ou ela acontece no Antigo Testamento, mas ela continua latente, viva e ainda proclamadora no Novo Testamento, muito latente na vida do apóstolo Paulo e também do autor aos Hebreus. E a quinta coisa que aprendemos, que é a alegria de crer, é a alegria de colocar a nossa esperança, a nossa fé e a nossa vida no Senhor para viver os sonhos e os projetos de Deus. Que texto abençoador, maravilhoso, que texto precioso. E eu quero continuar com você, fazendo juntos esse fechamento desse texto tão maravilhoso que Deus pode nos direcionar. E Abacuque é muito lindo, porque o significado do nome Abacuque vem de abraçar, vem de lutar. E nós percebemos que desde o capítulo 1, ele é esse homem que clama, esse homem que luta, esse homem que se abraça ao seu Deus, clamando ao Senhor por uma resposta, por um direcionamento, por um avivamento. É esse Deus aonde ele coloca toda a sua vida e a sua confiança. Alguns teólogos defendem que Abacuque, ele é um profeta, ele é um sacerdote que dirigia a adoração no templo. E por que eles defendem isso? Porque ele é contemporâneo de outros profetas, de Naum, de Sofonias, de Jeremias. Então, dentro dessa postura, próprio livro de Abacuque, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós vemos que ele está ali como um profeta, mas também como um poeta, um instrumentista e alguém que entoa louvores a Deus. E dentro desse princípio sacerdotal, alguns teólogos vão compreender a disposição de ver ele agindo nesse tempo, né, no reinado de Josias, também no reinado do rei Jeoaquim, e ele vai vendo essa disposição dele, e o entendimento de alguns teólogos é esse, que ele é um sacerdote, mas o sacerdote que era responsável pela adoração e pelos louvores no templo. Não há essa certeza de tudo isso, mas diante da postura de Abacuque, da sua declaração pública poética, é onde ele pega principalmente o capítulo de número 3 e faz essa canção, com uma declaração tão profunda do Deus Todo-Poderoso, dessa disposição de crer no Senhor, essa oração em forma de louvor, de forma de cântico, né? Olhando, nos conduzindo a cada vez mais caminharmos firmes no Senhor. Vemos um homem que está ali todo o tempo adorando, celebrando, bendizendo, a sua disposição de estar na presença de Deus, vivendo para a glória de Deus. E é sobre o capítulo 3 que eu quero falar. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo de número 3, para que nós possamos meditar juntos na palavra do Senhor e crescer um pouco mais naquilo que Deus tem para ministrar em nossas vidas. Abacuque, capítulo 3, eu quero ler com vocês só 2 versículos.
o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele já começa nessa disposição de oração, de intercessão e de clamor, né? É a palavra e a oração que nos colocam no caminho da restauração. A primeira coisa que nós temos que aprender é isso. É a palavra e a oração que nos colocam no caminho da restauração. Se você esteve conosco no culto de domingo, o irmão Michael falou muito sobre isso, essa disposição de crer na palavra, de viver na palavra, de ser transformado pela palavra. Salmo de número 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quantas pessoas caminhando em escuridão porque não tem essa disposição pessoal de caminhar na palavra, de observar a palavra, de conhecer a palavra. Se ela é lâmpada, então ela é a luz que ilumina os meus caminhos. E como caminhar em escuridão, tendo a oportunidade de acender a luz? É caminharmos juntos na palavra. É essa palavra que restaura, que liberta, que transforma. A palavra do Senhor vai dizer: conhecereis a verdade. Esse conhecer a verdade vai trazer uma ação profunda e transformadora. Conhecei a verdade e a verdade vos libertará. É a transformação que acontece por intermédio do quê? Da palavra. E a junção da palavra com a oração é o que faz toda a diferença na nossa vida. Porque quando você se dispõe, amados, a conhecer a palavra, a ler a palavra, a caminhar nessa unidade com a palavra, é a sua postura de ouvir a voz de Deus. Se você tem o desejo de ouvir o Senhor falar com você, eu quero te dizer que isso está muito fácil. Você precisa abrir a sua Bíblia, você precisa ler a palavra continuamente, observar a palavra, conhecer a palavra, mas não é simplesmente uma via de mão única, não é só um princípio de só ouvir o que Deus tem para falar, é um princípio de unidade, de intimidade, é um caminho de mão dupla. O Deus que nos ama, o Deus que se torna conhecido, o Deus que nos deu a sua palavra, mesmo no passar dos anos, o Deus que se manteve fiel à palavra e trouxe ela para que nós pudéssemos nos manter fiel na nossa caminhada e observar a palavra, ter o privilégio de caminhar na verdade. Esse Deus quer ouvir a nossa voz. Ele vai dizer: vinde a mim. Ele vai dizer: clama a mim. É o mesmo Senhor Jesus que vai chegar aquele homem cego e vai dizer: o que queres que eu te faça? O Senhor conhecia profundamente quem ele era, o que estava fazendo, qual era a sua debilidade, mas é um Deus que tem prazer no relacionamento, que vai chegar para aquela mulher no poço e vai conversar com ela, que vai chegar aquele homem de 18 anos paralítico e vai conversar com ele. Essa disposição de olhar para o Deus que se relaciona com o seu povo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e faz o quê? Fala com seu pai, ora com seu pai, clama, fala para ele que ele vai ouvir, que ele vai responder. É a disposição de reconhecer que Deus quer conosco um relacionamento real. Essa disposição de palavra e oração. Quando nós lemos a palavra, nós ouvimos a voz de Deus, mas quando nós oramos, irmãos, é a oportunidade que temos de falar com Deus, é a oportunidade de abrir o coração, de rasgar a nossa alma diante do Senhor. E o que Abacuque nos ensina muito é isso, esse princípio básico, a palavra e a oração, que nos colocam no caminho do quê? Da restauração. O que ele está clamando é pela restauração do povo. O que ele está clamando é por um novo tempo para essa sociedade, para essa realidade que eles estão vivendo. É a disposição de ouvir a voz de Deus. Irmãos, ouvir a palavra de Deus, caminhar na palavra de Deus é a única maneira de enfrentarmos as dificuldades, as crises, as lutas, os problemas que vêm diante de nós. Nós, ao despertar pela manhã, qual tem sido a nossa oração?
sem conhecer o que vamos vivenciar nesse dia, sem conhecer as ligações que receberemos nesse dia, sem saber dos assuntos que chegarão até nós para que nós pudéssemos resolver ou para que possamos ajudar, auxiliar. O que vai acontecer nesse dia nós não sabemos, mas o Senhor sabe, e é dele que vem a direção, é dele que vem a sabedoria, é dele que vem o conhecimento. Então nós precisamos buscar nele. Então que a nossa oração logo pela manhã seja essa: Senhor, eu não sei o que vou enfrentar nesse dia, mas tu sabes. Então eu me rendo diante da tua presença, reconhecendo a tua grandeza e a tua soberania, e peço, Senhor, dá-me a direção, a condução. Eu preciso de ti. Olha a direção, olha a palavra de Abacuque no versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Eu tenho ouvido a declaração. Ele está dizendo: eu tenho caminhado, eu tenho ouvido, eu tenho percebido. Quantos de nós estamos atentos à voz do Senhor? Essa disposição de ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, essa disposição de unidade para com Deus. E quando nós temos essa disposição de caminhar na verdade, caminhar na palavra, desfrutar da palavra de Deus, isso vai gerar em nós uma postura de uma oração fervorosa, de um coração que busca a presença de Deus, que clama ao Senhor. Está dizendo: eu me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra. Essa busca de unidade para com Deus, essa oração que honra a Deus, que glorifica a Deus, que caminha em humanidade ou humildade, reconhecendo que eu sou pequeno demais, mas reconhecendo a grandeza do Deus que cuida de mim, do Deus que governa sobre a minha vida. Muitas pessoas declaram que conhecem a Jesus, ou que amam a Jesus, e que são felizes por ter Jesus, mas não tem Jesus como governador da sua vida, como Senhor da sua vida. Eles reconhecem a salvação eterna, eles reconhecem a importância de Cristo, mas eles não deixam ser dirigidos pelo Senhor e pela palavra de Deus. Eles estão ali, às vezes até com a Bíblia aberta, às vezes até amarelada em cima de uma mesa. Eles reconhecem a pessoa de Cristo, a importância do Senhor, mas eles não buscam viver uma vida que condiz com a palavra. Eles não buscam viver o princípio do cristianismo, o pequeno Cristo, aquele que é parecido com Jesus, olhando para as nossas fragilidades e olhando para o mundo ao nosso redor. Irmão, só existe uma esperança, e essa esperança é Cristo. Só existe um remédio capaz de curar o mais profundo da nossa alma, capaz de curar não só as dores externas, mas o mais profundo de nós. Quantas pessoas estão saradas fisicamente, mas emocionalmente abaladas, entristecidas, amarguradas, rancorosas, orgulhosas, vivendo num princípio onde olham para elas e exteriormente estão bem, mas estão vivendo um princípio tóxico de autodestruição, porque dentro delas só existe tristeza, amargura, feridas que foram construídas durante o tempo, mas ela não deixou que o Senhor mudasse a sua vida, transformasse a sua história, viesse lapidar o mais íntimo do seu coração e da sua alma. É a disposição de nos lançarmos por completo diante do Senhor e reconhecermos humildemente: nada sou, eu sou um pecador que necessito unicamente da grandeza de Deus, do cuidado de Deus, da palavra de Deus. Eu necessito da misericórdia de Deus e da graça de Deus, e se eu necessito dele, eu preciso viver para ele. Como o salmista no Salmo de número 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nele eu não terei falta de nada. Eu estou nele, eu quero viver para a glória dele, eu quero ser conduzido por ele. É o pastor que dá direção às ovelhas. A ovelha bebe a água que o pastor dá direção, porque antes de dar a direção às ovelhas para beber a água, ele já fez uma análise sobre tudo que está ao seu redor, os perigos, e ele dá essa direção. É as campinas verdejantes que nós podemos desfrutar, porque é o pastor que está ali vigilante para que os lobos, os ursos, os leões, todos que vierem para atacar, ele está ali pronto para defender as ovelhas. E quem é o nosso supremo pastor? É Cristo Jesus.
aquele que se entregou por nós e nos deu vida, essa unidade, essa disposição de saber que a vida nessa terra é momentânea e passageira, mas a vida que Deus nos dá é uma vida eterna com Ele. Temos um propósito, um chamado, um tempo nessa terra, e esse tempo precisa nos conduzir a essa intimidade, essa humilhação que nos leva à adoração, essa adoração que nos leva à rendição. Essa é a postura de Abacuque, alguém que tem a humildade para reconhecer a grandeza de Deus, mas a mesma humildade para reconhecer que nada é e totalmente necessitado do Senhor. Essa humilhação que dá início a uma adoração, ao reconhecimento da grandeza e da soberania do Senhor, e ele vai orando e dizendo: aviva, Senhor, a tua obra, decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-o conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Tu és o Deus misericordioso, tu és o Deus que pode avivar, que pode colocar fogo na lenha que está seca, que pode colocar fogo no carvão que está se apagando, que pode mudar a realidade da humanidade, que pode mudar a história de qualquer ser humano. Não importa o histórico que ele construiu até ali, em um encontro com Jesus vai gerar mudança, vai gerar transformação, porque nós falamos de um Deus real, presente, santo e maravilhoso para esse tempo. É uma vida de comprometimento com o Senhor, com a palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de busca. Essa vida de intimidade com a palavra, essa vida de oração nos conduz a um avivamento genuíno, o avivamento de sentir a presença de Deus, de buscar a presença de Deus, de viver para a glória de Deus. Quando as pessoas estão esperando o ministério de louvor lhe conduzir ao tempo de adoração, e às vezes ali o ministério de louvor canta um hino, canta dois e canta três, e no último hino, antes de passar para o momento da mensagem, você começa a sentir alguma coisa, começa a sentir a presença de Deus, começa a tirar a sua mente do mundo e começa mais a colocar a sua mente para o Senhor, e de repente acaba aquela música e você diz: meu Deus, agora que a coisa estava ficando boa, parece que agora que o negócio estava acontecendo. Não, irmãos, desde o primeiro momento que você chegou, a presença de Deus já era real, o Espírito Santo já estava falando, Deus já estava ministrando através dos irmãos do trânsito, através da recepção, através dos louvores. Deus já está ministrando desde o início desse culto, através da palavra de introdução. Deus já falou com você hoje pela manhã, Deus está falando com você, o Espírito Santo de Deus está te chamando para essa intimidade com Ele. O problema é que muitas das vezes nós não estamos atentos para ouvir a voz do Senhor. Estamos preocupados com tantas coisas ao nosso redor que não paramos para compreender que Deus está falando conosco. O princípio básico fala da primazia, daquilo que é prioridade para mim e para você. A disposição de oração e de adoração não fala de algo que acontece no culto, fala de uma vida na presença de Deus. A adoração acontece quando os meus olhos se abrem, e quando meus olhos se abrem, eu reconheço que Deus me deu mais um dia de vida. A minha disposição é dobrar os joelhos e reconhecer que Ele é santo, maravilhoso, grandioso, e essa disposição de gratidão já me leva à oração. É uma vida de identidade, é uma identidade de unidade para com Ele. E o chegar ao culto, essa reunião onde a igreja se une com um propósito, onde a igreja está reunida para adorar o Senhor, precisa ser a consequência de uma vida de intimidade com Deus. Então eu não chego para adorar, eu já chego adorando, eu já chego louvando, eu já chego bendizendo ao Senhor, eu já chego cheio da presença dEle, porque eu desfruto da presença dEle no carro, eu desfruto da presença dEle na minha casa. Essa vida transformada fala disso. Então nós precisamos entender, a primeira coisa que nós aprendemos é isso: a palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração. Se você quer viver uma restauração genuína, aprenda com a palavra de Deus, aprenda com esse homem abençoador que é Abacuque, tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 2 e agora no capítulo 3, a palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração. A segunda coisa que nós aprendemos: as raízes do passado servem para nos firmar a nossa confiança no Senhor neste tempo presente. Olha o versículo de número 3 ao versículo 15, diz: Deus vem de Tema e do monte Parã, vem o santo, a sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como a luz, raios brilhantes da sua mão.
e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalha-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tira a descoberta o teu arco e farta a tua aljava de flecha. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contendem, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de águas às profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, olha, ao fulgor dos relâmpagos da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça os pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com a sua própria lança, os quais como tempestades avança para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre, as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Olha Abacuque olhando, falando: eu conheço o Deus que sirvo. É esse Deus que eu conheço, o Deus que caminha comigo, mas caminha com o meu povo. O Deus que tem uma oportunidade de adorar, é um Deus ao qual temos história com Ele, é um Deus grandioso, santo, poderoso. Abacuque vai dando forma a esse cântico de adoração, falando dos feitos de Deus, falando da glória de Deus e da sua santidade, vai falando da luz do Senhor, essa luz que vem para transformar e mudar a realidade, vai falando da glória do seu julgamento no versículo 5, vai falando do poder de Deus, um Deus que estremece a natureza, um Deus que sacode as nações. Olha Abacuque, ele não está clamando a qualquer um, ele não está clamando a uma estátua morta, ele não está clamando a um Deus que está num sepulcro e que está ali morto e finalizado. Ele está clamando num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus que estremece a natureza, um Deus que sacode as nações, o Senhor que vem e vem com um propósito. E aí no versículo 13 ele vai dizer que liberta o seu povo. O versículo do 12 ao 15 ele vai dizer um Deus que é juiz sobre os ímpios. O versículo 15 ele fecha dizendo: para demonstrar o seu poder. Um Deus grandioso, poderoso, santo e maravilhoso. Abacuque tem consciência do Deus a quem ele está prestando adoração, de um Deus ao qual ele está colocando a sua fé e a sua vida. O versículo 2 ele está dizendo: desperta, Senhor. Ele está dizendo: aviva a tua obra, ó Senhor, nos chamando e nos conduzindo a esse avivamento, essa unidade, essa busca constante de viver os sonhos do Senhor. Esse homem que clama, esse homem que ouve a voz de Deus, esse homem que sabe da direção de Deus, esse homem que está adorando ao Senhor, falando da magnitude, da grandeza, da soberania do Deus a quem ele serve. A quem você tem servido? Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua esperança? Aonde está o seu Deus?
Existe uma canção antiga que nós cantávamos, que ele dizia-se essa canção: meu Deus está aqui, também no meu coração, o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. E ela começava assim: onde está seu Deus? Onde está seu Deus? Onde está seu Deus? E havia uma resposta a essa pergunta, né? Meu Deus está aqui, também no meu coração, o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração, o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Nós falamos de um Deus vivo, um Deus que tem alegria. O Deus, a Bíblia diz que o véu se rasgou. O véu se rasgou não foi para entrarmos no santo, não. O véu se rasgou para aquele que é santo habitar em nós, transformar a nossa realidade e mudar a nossa história. Então nós aprendemos isso com Abacuque. A primeira coisa, a palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração. A segunda coisa, as raízes do passado servem para nos firmar a nossa confiança no Senhor neste tempo presente. E a última coisa, um testemunho vibrante da nossa fé no meio da dor muda a história. Um testemunho vibrante da nossa fé no meio da dor muda a nossa história, porque demonstra aonde está alicerçada a nossa fé. A importância desse princípio. Abacuque, no versículo 17 e o versículo 18, ele vai dizer assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz dos meus pés como os da corça e me faz andar alteneiramente ao mestre do canto para instrumento de corda. Convicção, uma fé, um testemunho vibrante da sua fé, a disposição de olhar para esse tempo, para dificuldades, para dor, para tudo que ele está vivenciando, mas ele posicionar a sua fé em Deus, um Deus que o ama. E ele está dizendo: tudo ao meu redor pode desabar, as coisas podem mudar, a realidade pode ser diferente, mas a minha postura se mantém alicerçada no meu Deus, no meu Senhor e no meu Salvador. Esse hino de adoração a Deus, esse hino que conclui com uma fé absoluta, uma fé vibrante. Abacuque nos ensina a confiar no Deus de uma forma inabalável, está firmado no Senhor, não importa o que está acontecendo ao seu redor. Ele nos ensina a ter uma alegria plena em Deus, independente das circunstâncias que venham sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Ele está falando de falta de pão, ele está falando de falta de alimento, ele está falando de escassez, mas ele não está falando de uma escassez da presença de Deus. Ele não está falando da escassez do Deus que cuida, do Deus que ama, do Deus que sustenta. Ele está falando de uma fé firme e fortalecida no Deus Todo-Poderoso. Ele vai falar agora sobre estabilidade, sobre confiança. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Diante de tamanha escassez, diante de tamanha crise, de tamanhas dificuldades, a minha fé, a minha alegria permanece firme no Senhor. Eu não sei quais são as adversidades que você tem enfrentado, nem as lutas que você tem passado, as dores, as tribulações. Eu não sei o que você tem enfrentado nesse tempo, as dúvidas que muitas das vezes estão em sua mente, as dificuldades, as labutas, aonde você tem enfrentado no casamento, não sei se em casa, não sei se no trabalho, eu não sei qual é a escassez, qual a dificuldade que você tem vivenciado, mas eu sei que Deus tem um propósito, Deus pode mudar a sua história, e essa palavra chega até você com essa disposição de se manter firme no Senhor e deixar que Deus venha direcionar, conduzir e fortalecer a sua vida no Senhor, na palavra de Deus, numa vida de oração e nessa convicção plena de quem é o seu Deus, quem é Senhor sobre a sua vida, quem conduz os seus passos e quem está direcionando a sua história para a glória de Deus. E eu finalizo concluindo com esse aprendizado.
Aprendemos com Abacuque que quando tudo parece perdido, Deus não está perdido. Quando tudo para você está perdido, quando tudo para você não tem mais solução, preste atenção, Deus não está perdido. Deus continua no controle de todas as coisas. A segunda coisa que aprendemos com Abacuque, quando nossos recursos chegam ao fim, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Quando os nossos recursos chegam ao fim, quando nós não vemos mais a possibilidade de uma mudança, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. E para o fim, quando a crise nos aperta e nos atinge, precisamos prosseguir para o alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por isso ele finaliza: o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar altaneiramente. É Ele que me sustenta. É Ele que me fortalece. É Ele que me conduz. É Ele que é a minha fortaleza. É Ele que guia os meus passos. A minha confiança, a minha fé, a minha vida está respaldada em Deus. Que seja essa a nossa postura, a nossa caminhada, que possamos caminhar no Senhor dessa forma. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Deus, por esse tempo tão precioso na Tua presença. Te agradecemos, Deus, pela Tua palavra. Te bendizemos, te adoramos e exaltamos ao Teu santo e bendito nome. Tu és o Deus, ó Pai, que conhece o mais profundo da nossa alma, e eu coloco diante do Senhor cada um, ó Pai, dos irmãos que aqui estão. Que estão nesse momento ouvindo a Tua palavra, Deus. Que estão nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, sensíveis à ação poderosa do Teu Santo Espírito. Porque o Senhor conhece, ó Pai, aonde essa pessoa, ó Pai, tem vivenciado às vezes dúvidas, dificuldades, aonde, ó Pai, muitas lutas têm vindo de encontro e afligido esse meu irmão, essa minha irmã. Deus, Tu és o Deus soberano. Esta é uma noite de restauração, esta é uma noite, ó Pai, de alicerçar os nossos passos, de fundamentar a nossa fé, de cada vez mais estarmos firmados no Senhor, o Deus que é a nossa bandeira, o Deus que é o nosso alicerce, o Deus que é Senhor sobre as nossas vidas. Nos rendemos diante do Senhor, que a nossa postura sempre seja dessa disposição, de uma vida de intimidade com a Sua palavra, de oração, de busca por um avivamento genuíno, avivamento que transforma vidas, que muda a história, um avivamento, Deus, que nos leva a uma novidade de vida, para o louvor da Tua glória. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos e nós Te exaltamos hoje e sempre. Amém e glória a Deus. Eu quero só avisar os amados irmãos que nessa quinta-feira nós teremos aí um passeio a partir das 18 horas e 30 minutos, naquele novo espaço ali que existe ali perto do G Barbosa. Então, você tem um espaço, foi inaugurada uma praça ali bem iluminada, tem ali uma quadra de vôlei, tem um espaço de caminhada. Então, você que pode estar conosco lá, você tem uma bicicleta, você quer andar de patins, você quer caminhar, pastor, não, eu quero sentar. Então, vem sentar também, partilhar conosco, bater um papo, vamos levar as crianças. Vamos ter esse momento de comunhão como igreja, ao ar livre, para a glória de Deus. Nessa quinta-feira, a partir das 18 horas, estaremos lá nesse espaço. Nessa sexta-feira teremos o nosso jogo de futebol também. Nosso amado irmão Bruno estará postando aí nos grupos da igreja para você fazer inscrição. Como funciona? 21 horas até 21h30 as mulheres e das 21h30 até as 23 horas os homens. Poder estarmos juntos ali celebrando o Senhor e também nesse tempo de comunhão e de adoração. E domingo, às 17 horas, teremos culto presencial e online na Igreja Batista da Graça para celebrar, adorar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Uma semana de bênção e de vitória, respaldado e fundamentado na palavra de Deus, em uma vida de intimidade e buscando cada vez mais viver os sonhos e os projetos de Deus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.